Dando continuidade a esse tema, anjos e demônios, da questão 128 em diante, do Livro dos Espíritos. Muito importante esse tema, porque desmistificar um pouco, ou mudar um pouco a nossa forma de expressão com esses irmãos, não pelos anjos, é claro, porque o anjo é o anjo, né? Sempre nós já voltamos a nossa ideia para o bem, né? Embora tenha o termo também anjo mal, né? Mas o termo do demônios é muito importante, o estudo do Evangelho, porque faz com que nós mudemos a nossa vibração quando pensamos ou direcionamos a nossa fala, a nossa atenção a esses irmãos designados como demônios. Porque se a ideia geral de quando estamos estudando o Evangelho é nos tornarmos pessoas melhores, obviamente nós temos que também policiar as nossas palavras, as nossas maneiras de pensar, principalmente quando direcionado a um irmão que ainda está no estágio de ignorância, de imperfeição ainda maior do que nós nos encontramos. Então é o amor que a gente expressa através da palavra para com esses irmãos que ainda não compreenderam a força do amor e os seus benefícios. Assim como foi dito aqui, é que nós não temos a gravação do estudo do Livro dos Espíritos, mas foi falado muito a respeito exatamente disso, né? A força da expressão, a vibração que a gente põe em cada palavra, em cada pensamento. Então o Evangelho é exatamente isso. Ah, Marcelo, mas é uma palavra, o demônio, sim, mas quando colocamos o nosso sentimento, o nosso sentimento, ao nos expressarmos direcionados a uma outra criatura de Deus, nós temos que ter todo cuidado, porque é essa a reforma que a gente tem que trabalhar, não só de uma leitura, de um estudo, e sim, principalmente da maneira como nós nos expressamos para as pessoas. Uma maneira mais sutil, mais amorosa, direcionar, não importa de onde vem ou quem quer que seja, que nós estamos nos direcionando a atenção, falando algo sobre isso ou aquilo. Então, quando falamos demônio, expressa aquela força, aquela coisa meio que negativa, mas quando assim se colocarmos o nosso sentimento da melhor maneira possível ao expressarmos, já estamos exercendo o Evangelho de Jesus, porque próprio Cristo proferia a palavra demônios. Tudo bem que na época, conforme o entendimento, hoje a gente subentende mais como irmãos que estão na ignorância, outros falam que é obsessor, porque obsessor não existe só obsessor desencarnado, existe obsessor encarnado também, Então vão mudando as formas de expressão. Então, mas ao ouvirmos Jesus falar esses demônios, não impactou tanto como nós falamos, nos expressamos. Então é essa a diferença que a gente tem que trabalhar sempre, mesmo quando temos que falar algo que não seja tão voltado ao bem, seja tão voltado ao amor, ao coisa boa, ao demônio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e trabalhar nisso, nosso sentimento. Que vibração que eu vou estar emitindo ao expressar, Aqui é um estudo, tá, meus irmãos? E exatamente eu trouxe aqui um estudo de Emmanuel a respeito exatamente disso, desses irmãos problemas, tá? O livro é A Seara dos Médiuns, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 50, Irmãos Problemas, intitulado por Irmãos
problemas que são exatamente esses irmãos que ainda se encontram na ignorância, esses irmãos que ainda se comprazem com o mal, né? Eles são maus, depende de como nós vamos enxergá-los. O mundo pode ser uma maravilha também, como pode ser mal aos nossos olhos. Tudo é uma questão de nós trabalharmos a nossa maneira de enxergar e, como eu disse anteriormente, de se expressar. Então vamos lá. Emmanuel começa: são sempre muitos, contam-se às vezes por legiões. Na Bíblia consta até essa passagem, né? As legiões, quando Jesus faz um trabalho de desobsessão, né? E o Espírito que se manifesta, ele indaga a Jesus, né? Fala: somos uma legião de irmãos iguais a mim, né? Que ainda estão envoltos no mal. Antes de mais nada, eu aconselho os irmãos que puderem repassar isso em suas casas, o Livro dos Espíritos, questão 128 em diante, Anjos e Demônios. Muito interessante essa parte, muito útil para nós trabalharmos a nossa mudança de pensamento. Acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta, assim como mostram-se desencarnados na esfera física e comunicam a peçonha do desespero, facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Então, como eu disse anteriormente, não se trata somente de irmãos que estão em espírito, ou seja, os obsessores na linguagem mais popular, no meio espírita, mas também irmãos encarnados que ainda estão envoltos no mal, né? Que semeiam o quê? A revolta, a bagunça, a discórdia. E aqui, como diz Emmanuel, os desencarnados, o desespero, a aflição, atormentando aqueles que não querendo que tenham paz. Por que tudo isso? Por que será? Será que eles são realmente maus, meus irmãos? Essa é a questão da gente refletir. Será que são realmente maus porque estão envoltos nisso? Não. Ainda eles não chegaram ao estágio do entendimento do benefício que o amor traz para a criatura. Então é a pura e simples ignorância. Ignorância. Então não é a ignorância do mal, é a ignorância da criatura não aceitar ainda o amor dentro de si. Por quê? Talvez por todas as tu que passastes, pelas outras vidas, né? E até mesmo nessa encarnação, tantas dificuldades, tanto mal que chega e bateu a porta, e obviamente deixou entrar, e ainda a pessoa então ela se vê envolvida nisso tudo, mas não é exatamente mal, porque como foi dito no estudo nosso aqui, Deus não cria ninguém anjo e também não cria ninguém demônio. Nós é que nos atrapalhamos no meio dessa caminhada, enquanto que outros preferem trabalhar na sua reforma, sempre voltados ao bem. Outros preferem, não é que não preferem o bem, é o ócio, meus irmãos. A pessoa ela para, a ociosidade toma conta dela e ela se acomoda daquela maneira que ela se encontra, ou seja, ela estaciona completamente. E é lógico que quando a gente não procura se melhorar, nós sofremos muita influenciação e assim cedemos. Por quê? Somos ainda muito imperfeitos e é muito fácil da gente cair em todas as tentações que a vida nos traz, tanto encarnados como desencarnados também.
falam, veja bem, falam em dever e inclinam-se à violência. Refere-se ao direito e transformam-se em vampiros. Então eles gostam, da cobrança, cobrando aquilo que eles não tiveram, cobrando dos outros. E ao invés, de esquecer e deles próprios trabalharem, se eu não recebi, então eu posso doar de mim a isso que eu não tive. Mas por isso que a gente fala, é a ignorância do ser, não é a maldade em si. Tudo é questão da gente mudar o nosso padrão vibratório. Nós, principalmente, que estamos estudando, nos esforçando através do Evangelho. Criam a dor para os outros, encarcerando-se, olha só, criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. Ou seja, se eu estou sofrendo, ele também tem que sofrer, porque não é justo. Eu estou passando por tudo isso e ele não. Só que a gente esquece que nós não sabemos nada na natureza do nosso irmão que está ao nosso lado. Nós não sabemos da natureza nem dos nossos filhos, que criamos, cuidamos. Natureza que eu digo, que é a verdadeira essência de cada um, porque todos somos seres individuais e temos as nossas heranças e carregamos conosco tudo aquilo, a nossa índole durante todas as encarnações. Então não tem como eu saber do meu filho, a gente não sabe nem de nós mesmos, a gente mal sabe dessa encarnação, porque às vezes nos olhamos no espelho e não nos reconhecemos, principalmente quando caímos em desequilíbrio emocional. Mas achamos injusto, só que não sabemos também a dor que o outro está passando. Por isso, ignorância. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando, mais propriamente, são espíritos infelizes. Olha só que grande verdade que Emmanuel nos traz aqui. Infelizes. Zombam de tudo o que lhes escape ao domínio, supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho, escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. Veja quanta falta de conhecimento da criatura, achar que pode ludibriar o Criador. Então ele, pela sua próprio estado, não vão dominar todo o conhecimento, embora os mecanismos de quem trabalha sobre a obsessão, os irmãos obsessores, vamos dizer assim, eles dispõem, de muitos mecanismos, muitas maneiras, de influenciar, de dominar, principalmente a nós encarnados, na grande maioria das vezes pela influenciação, sugestões aos nossos ouvidos, como também já foi estudado aqui no Livro dos Espíritos, tá? Mas às vezes eles não conseguem. Por quê? A limitação, quando nós que estamos recebendo essa influenciação, quando nós trabalhamos exatamente o que eu falei no início, o nosso comportamento. Então eles não conseguem dominar, e isso torna-se um escárnio, porque é difícil de explicar tudo aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira. Mas todos nós não estamos sozinhos à revelia nesse mundo. Nós temos irmãos desencarnados que caminham junto conosco,
que nos protegem, nos auxiliam, nos dão dicas, né, de como o proceder, o falar, o caminhar, e isso gera, às vezes, o próprio conflito, né, quando esses irmãos não conseguem o que querem conosco, né? Ou seja, querem, na verdade, que nós nos tornemos iguais a eles, infelizes. Então, se nós estamos conseguindo alcançar algum pico de paz, de tranquilidade, um equilíbrio, uma harmonia, eles se desesperam e se revoltam às vezes. Então, afeta o orgulho, vamos dizer assim, afeta o orgulho deles. E assim acontece também, meus irmãos, com os encarnados que nos rodeiam. Quem nunca ouviu falar, né? A tal da inveja. O irmão que tem a inveja do outro que está obtendo a paz, ele se sente incomodado. Então ele vai lá querer cutucar, né? E se a gente ceder, a gente entra na mesma vibração. E aí o que acontece? Tornamos-nos também infelizes. Por isso que o Evangelho sempre nos convida à nossa mudança, porque ao invés de cedermos, nós vamos o quê? Influenciar a esse irmão que ainda se compraz na dor do próximo a mudar o comportamento, a palavra, a vibração. Ah, Marcelo, mas todos temos esse poder. A partir do pensamento, o próprio pensamento nosso já é uma vibração, já é emissão, aquele que a gente direcionar, seja o bem ou o mal. Então, através dessas energias, nós já podemos começar o auxílio desse irmão. Ao invés de repelir, auxiliar. É assim, é isso que o Evangelho nos ensina. De certo que esses irmãos enredados a profundo desequilíbrio estarão entre nós sempre, adestrando-nos, olha aqui, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Olha, eu já me adiantei e já falei a próxima, tá vendo? Né? Então, sempre teremos, meus irmãos, tanto encarnado como desencarnado, esses irmãos a nos acercar. E qual é a nossa função? Evitar? Não, influenciar para o bem, tentar mudar esse estado vibratório daquele irmão que ainda se encontra na ignorância. Não perguntes, olha só, agora Emmanuel nos traz aqui muito importante esse item aqui, ó. Não perguntes por que existem, de vez que emparelhávamos com eles até ontem, como o Dr. André falou, quando padecíamos na ignorância maior, e nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhes suprimam a condição inferior a golpes de mágica, porquanto somos todos irmãos com necessidade natural de assistência mútua. Então, os irmãos já devem ter ouvido falar isso, falando: nossa, eu vou pedir para o meu benfeitor afastar esse irmão de mim, porque eu não aguento mais. E não é assim. Não é para afastar, meus irmãos, é para a gente abraçar, é pelo contrário. Uma prece, né? Emitindo boas vibrações. Ah, Marcelo, mas eu não sei nem o nome dele. Não precisa saber o nome, né? Eu sou Marcelo aqui, nessa encarnação. As outras, né? Então, nomes são detalhes. É a criatura, é o ser que importa. Então, a gente pede afastar, né? Aí a gente vem na casa espírita: eu quero me livrar dos meus obsessores, pelo amor de Deus. Não, gente, não é isso. Não é assim que funciona, não.
Pode acontecer isso? Claro que pode, porque os benfeitores, principalmente os irmãos espirituais que estão conosco, nossos espíritos amigos, protetores, mentores, anjos da guarda, eles podem sim, mas amanhã pode voltar da mesma maneira, ou outro irmão. Por quê? Por quê será? Porque nós deixamos, nós abrimos a porta. Por quê? Nós queremos que delegamos essa atividade a outro para que mude ou afaste, mas esquecemos da nossa parte, que nós temos que mudar também. Por quê? Mudando assim, eles não têm a porta mais aberta para se aproximar, ou se aproximarem, nós vamos lá procurar da melhor maneira possível influenciá-los para o bem, através do nosso magnetismo e do nosso amor. Então, golpe mágica, meus irmãos, não existe, tá? Então, lembremos que ontem também estávamos na mesma situação, ou ainda muito pior, ou fizemos coisas muito mais bárbaras do que esses irmãos que se encontram hoje na ignorância. E nem por isso, nós buscamos a melhoria. Hoje estamos aqui, estamos estudando, procurando tratamento, procurando o estudo, procurando nos reformar. Então, se é dado a chance a nós, a eles também têm esse direito, claro. Assistência mútua, uma necessidade natural de todos nós, como diz e relembra Emmanuel. Cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam e nos inspiram, realizando sempre o melhor. Então, se aquela pessoa que tem 10 minutos de contato com o Evangelho já está apto a isso, por quê? Já está recebendo as vibrações do Cristo, porque o Evangelho simplesmente é o Cristo, é ver o Cristo em nossas vidas, é Jesus falando conosco diretamente através dos Evangelhos, há mais de 2000 anos. Então nós é que temos que trabalhar tudo isso, não podemos delegar a ninguém a essas tarefas, principalmente os nossos benfeitores, eles já têm tanta coisa para fazer, não pode fazer a nossa parte também. Nós temos que também trabalhar, nos melhorar, estudar bastante, compreender o que nós somos, quais as nossas dificuldades, quais as nossas mazelas, onde nós caímos mais fácil na tentação, porque é exatamente isso que atrai a infelicidade para nós. Então, aqueles que nos precederam hoje contam conosco, com a nossa vez agora de trabalhar. Para isso, não te digas inútil. Ninguém veio aqui, meus irmãos, encarnou na terra a passeio. Todos nós temos uma meta, um objetivo, uma missão a ser cumprida, e tarefas muito importantes. Para o quê? Para a nossa própria elevação espiritual e para a nossa colaboração com a elevação do padrão vibratório do planeta onde nós estamos inseridos. Não se trata somente de mim, porque quando eu melhoro, eu consigo vibrar e tornar aquele que estão as minhas vibrações em volta de mim também são melhores, e assim isso propaga. Então ninguém fala, eu sou tão pequeno, eu sei tão pouco do Evangelho e tudo mais. Não, ninguém é inútil, ninguém veio aqui à toa encarnado. Todos nós temos essas missões em nossas vidas, tarefas importantes que nós imploramos para reencarnar
aqui no planeta Terra para cumprirmos com nossos deveres. E dentro deles está inserido exatamente isso: a harmonia, colaborar com a harmonia maior, a harmonia do globo, do planeta e dos seres, das criaturas criadas por Deus, assim como todos nós. Se não prestássemos para boas obras, por que razão nos daria Deus a flama da consciência e o sopro da vida? Contudo, não basta pregar, é preciso fazer, agir. Quando? Agora. Agora a gente começa já a mudar o nosso pensamento. Aí saímos ali fora, na primeira dificuldade ou controvérsia que tivemos, a gente aplicar exatamente isso, mudar. Porque o que nos trouxe aqui hoje, meus irmãos, é tudo aquilo que nós acumulamos de comportamento, de pensamento, de ação, nos trouxe aqui hoje. Então, se nós continuarmos agindo da mesma maneira, que resultados teremos? Os mesmos. Então a gente tem que sempre que mudar para melhor. O amanhã nós temos que ser melhor que hoje e menos que ontem. Assim é a lei. Um pouquinho a cada dia, mas necessário se faz a persistência, a vontade, porque no final nós seremos os maiores beneficiados. Tanto como o orbe terrestre, que hoje tantos sabem no meio espírita, da passagem do planeta Terra para a regeneração, a partir de 2050 será isso e aquilo. Mas do que adianta, meus irmãos, o planeta ser um lugar melhor e nós não sermos melhores? Não podemos esperar que o planeta melhore para nós melhorarmos. Nós temos que fazer parte disso, evoluir juntamente com o orbe, com o planeta. Senão, ficamos para trás. E ficamos para trás, talvez nem teremos mais a oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra. É isso que a gente tem que refletir sempre. São chegados os tempos e os tempos estão acabando. Está acabando. Na próxima encarnação eu resolvo isso. Talvez não haja próxima aqui no planeta Terra. Então, esforço, meus irmãos, muito esforço. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Olha só também que é importante isso, porque às vezes nós achamos aqui, como ele disse, a gente se acha tão insignificante, tão inútil falar: ninguém está reparando em mim, ninguém está prestando atenção no que eu faço, no que eu falo, no que eu penso. Então sim, e como tem, principalmente esses irmãos desencarnados. Como sabem. Se soubéssemos, meus irmãos, mudaríamos muitas coisas no nosso comportamento, mudaríamos muitas coisas nos nossos pensamentos. Por quê? Muitos deles conseguem sim sentir e ouvir o que pensamos, mas também serve aos irmãos encarnados aqui, Existe sempre alguém sim, se espelhando inclusive em nós. Não é nossos filhos, não, um primo, não, às vezes um desconhecido, ou um vizinho, ou aquela pessoa que você conhece no trabalho, ela está prestando atenção na gente. Então, que exemplo que nós estamos dando? Então, ninguém é inútil, meus irmãos. Todos nós temos nossas obrigações aqui e responsabilidades conosco e responsabilidade com o próximo. Somos responsáveis pelo próximo também, porque afinal não vivemos sozinhos, nós vivemos numa sociedade, é um cuidando do outro.
Não, mas não é cuidando, apontando o dedo, ó, você está fazendo coisa errada, hein? Não. É um cuidando do outro com amorosidade, que, como disse, ó, assistência mútua. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Isso é que eu estou batendo até agora, né? Falando, né? O japonês fala, né, André? Fica com a garganta seca. Embora com sacrifício, atende a tua parte. Desculpa, já falei isso aqui, mas vou repetir. Atende a tua parte, porque é importante isso. Atende a tua parte de esforço na plantação de bondade e no suor do aperfeiçoamento. O que nós estamos semeando, meus irmãos? O que nós estamos semeando? E o quanto estamos suando para nos tornarmos pessoas melhores? E ele finaliza: saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade. Devotamento e serenidade, ainda mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que em todo serviço nobre os ausentes não têm razão. Então, abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, muito cuidado com a ociosidade. Não é a ociosidade do trabalho profissional, também, mas não é com isso. É a ociosidade da gente não sentar e não querer se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Ah, já está bom, já fiz o suficiente, já não tenho mais como ser bom, porque eu sou muito novo, porque eu sou muito velho, porque isso, porque aquilo, porque já sou uma pessoa boa. Não caímos, não vamos cair nessa ilusão, meus irmãos, porque só vamos atrapalhar esse desenvolvimento e pensar exatamente nisso, que a gente pode atrapalhar em vez de auxiliar esse processo do planeta Terra, esse processo de harmonização da sociedade. Ninguém gosta de ser um empecilho, ninguém gosta de atrapalhar os outros, a não ser que seja um irmão problema, que é o título da lição. Será que queremos nos tornar um irmão problema? Porque é exatamente isso que acontece quando nós nos desequilibramos, quando nós esquecemos dessa necessidade do bem, do amor e da caridade a todo instante em nossas vidas, dentro do nosso ser, desde de um simples bom dia a alguém que está com a cara fechada, um estender de mãos, ou uma moedinha, ou seja lá qual for, uma vibração, não precisa nem falar em ter contato com a pessoa. A gente emite vibrações com oração, com amor. Então a gente não pode entrar no ócio e achar que está tudo bem, porque Jesus está trabalhando diuturnamente e um dia esse lugar vai se tornar um lugar melhor para eu morar, para eu viver. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que trabalhar. Por quê? Senão a gente se torna um irmão problema, e isso ninguém quer. Acredito que não, né? Lembremos então, meus irmãos, o ócio traz a ignorância, e a ignorância atrapalha o desenvolvimento do ser, da criatura. Que não caímos nessa ilusão de achar e delegar as nossas obrigações aos outros. Façamos a nossa parte, procuremos sempre nos tornarmos pessoas melhores, não só todo dia, mas a todos os instantes. Ah, Marcelo, mas é difícil. Claro que é difícil. Mas se a gente não persistir, se a gente não insistir, não se esforçar, nada vai mudar.
vai continuar sendo a mesma coisa. Amanhã acordaremos renovados, o corpo físico descansado. Meia hora acordado já começa a voltar todos os problemas, porque estão guardados aqui, e aqui dentro do coração, nos nossos sentimentos. Então, atitudes diferentes trazem para nós realizações diferentes. Pensemos muito nisso, meus irmãos, e tenhamos sempre muito amor, muita compaixão e compreensão a esses irmãos que ainda se comprazem com o mal. Não resistir ao mal, disse o Mestre. Por quê? Eles são exemplos do que nós não devemos fazer, sentir ou ser. Mas não podemos repelir, nós temos que amar, enviar nossas vibrações para que esses irmãos um dia compreendam a necessidade, essa necessidade do amor, que eles sabem dessa necessidade, porque todos nós já temos contidas as leis de Deus dentro do nosso ser, só que eles estão o quê? No ócio, não querem trabalhar, não querem trabalhar os seus sentimentos, ignorância. Então lembremos sempre, quando ouvirmos a palavra demônio, ou obsessor, ou espíritos maus, que a gente possa recolher isso com ternura e enviar amor a esses irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Porque mudando o nosso padrão vibratório, meus irmãos, nós conseguimos mudar essa esfera, nosso micro e o macrocosmos. Tudo depende de nós mesmos. Então, aqueles que estão ausentes, que não querem saber, não tem como ter razão. E aquele que obra no bem não se importa em ter razão, se importa mesmo em ter a paz tão desejada que todos nós queremos. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, elevando nossos pensamentos a Ele e agradecendo a noite de hoje aos estudos, na qual abençoa todos nós, que possamos assim sentirmos impulsionados por este amor do Cristo, a executarmos todo esse conhecimento que nos é dado, não só na noite de hoje, mas todo esse conhecimento que temos acesso através de todos os meios, sejam eles quais forem, que possamos trabalhar sempre a nossa reforma íntima, nossa mudança de comportamento, sempre sob a influenciação dos nossos queridos irmãos benfeitores, com muita paciência que tem conosco, muito carinho e muito amor. Sabemos das nossas imperfeições, Mestre querido, por isso te rogamos sempre o auxílio, o amparo e a proteção essa de nós mesmos, pois sabemos que o mal maior que nos faz mal é aquele mal que ainda existe dentro de nós. Fica conosco, Mestre amado, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.